Boa noite, nós estamos ao vivo nessa nossa seminário de hoje, um seminário que celebra os 20 anos do C3SL, e eu e a Kátia estamos com o nosso convidado, o professor Marcos Castilho, um dos idealizadores, criadores do C3SL. Bem-vindo, professor Castilho, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Roberto, Kátia. Prazer. E a gente já está aqui com uma audiência legal, ó, já tem o Bruno dizendo que aprendeu o Shell Bash com o Castilho, né? Estamos com o Todd, né? Vários alunos que a gente conhece do PPG-INF, professor Bona, o Edemir, bem-vindos e bem-vindas. Já aproveitem que vocês estão nos acompanhando, né? Curtam o nosso vídeo, compartilhe já nas suas redes. Se você ainda não se inscreveu no canal do Fórum, se inscreva, né, e você ajude a divulgar o conteúdo que nós produzimos. Já estamos com uma audiência aguardando, então, sem muito mais delongas, eu passo a palavra para o professor Castilho e o tempo e o espaço é todo seu. Então, mais uma vez, aí, obrigado pelo convite, é um prazer falar para vocês da pós-graduação, né? E hoje nós estamos aí no mês comemorativo de 20 anos do nosso laboratório, que é o C3SL. Eu não sei, francamente, dizer em que dia que foi criado o C3SL, eu só sei que foi em maio. E o C3SL foi criado por uma demanda que veio da sociedade, né? Na ocasião, a gente trabalhava com alguns projetos de software livre, já desde do ano 2000. Na verdade, software livre já quase desde o início, né? Quando teve o primeiro Linux, a gente já instalou no departamento de informática, né? Mas o uso mais generalizado mesmo, e 100% Linux, foi a partir do ano 2000, né? E a gente ganhou uma certa fama por causa disso, e fizemos alguns trabalhos interessantes, e então percebemos a necessidade de criar esse laboratório, que é um laboratório um pouco diferente dos tradicionais, conforme vocês vão ver, quem não conhece, né? Eu já aviso que, até pedir ajuda para o Roberto e para a Kátia, se aparecer alguma pergunta aí, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, o C3SL é um grupo de pesquisa do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná. Nesse sentido, ele não é uma ONG, ele não é uma OCIP, ele é um grupo de pesquisa, né, dentro da universidade. E a nossa especialidade sempre foi trabalhar com soluções para problemas complexos. Complexos aqui são sistemas que exigem uma integração e um conhecimento de várias áreas da ciência da computação. A gente trabalha com coisas que fogem um pouco de sistemas comerciais tradicionais, né? Conforme vou mostrar para vocês mais para frente. Esses problemas, eles vêm da sociedade, notadamente de governos e etc., né? Em várias esferas. E para resolver esses problemas, a gente tem que usar conhecimentos que vêm de várias sub-áreas da ciência da computação, mas também de outras áreas do conhecimento. Vou mostrar algumas aqui para vocês, né? Uai, cadê o slide? Aqui. Então, é uma equipe, ao mesmo tempo, interdisciplinar, né, onde a gente tem hoje 14 pesquisadores, doutores, atuando em diversas áreas da computação, diversas mesmo. A gente cobre, sei lá, muita coisa da computação, que vai desde a engenharia de software, banco de dados, redes, sistemas distribuídos, segurança, inteligência artificial, robótica, e por aí vai, né? Interface humano-computador, tá aqui o professor Roberto, né? Mas também a gente precisa resolver problemas que envolvem áreas da educação, da saúde, da cultura, energia elétrica, logística, biologia e várias áreas que a gente já atuou e atua ainda, né? Inclusive, esse conhecimento motivou, essas parcerias, né, motivaram
a criação de um curso interessante que nós temos no Departamento de Informática, que é a Informática Biomédica, né? Quando a gente sentiu a necessidade de que os nossos estudantes de computação, puramente de computação, tinham dificuldade de atuar, por exemplo, num projeto Genoma, que a gente atuava, né? Até lembrar aquelas letrinhas do Genoma, né? Então, criamos o nosso curso. Tá aqui o Felipe Bombardelli, já foi de C3 também, prazer te ver aí. Então, aqui são as principais linhas de atuação. A gente procura envolver pesquisadores de várias áreas, né? Inteligência artificial aplicada, medicina assistida por computação científica, inclusive isso aqui era um projeto INCT, daquele INCT MAC, né? Que foi um edital CNPq de alguns anos atrás. Essa aqui de preservação digital é uma linha de atuação muito forte nossa, e preservar materiais digitais é um assunto bastante complexo, né? Envolve banco de dados e outras coisas. Também trabalhamos com sistemas computacionais avançados, desenvolvemos soluções, por exemplo, de nuvem ou um monte de outras coisas há bastante tempo. Informática na educação e agora também educação e computação, que é uma área bastante importante, né? Eu mesmo tenho atuado muito em educação e computação. E Big Data, dados abertos, enfim, a gente trabalha de maneira inter e multidisciplinar, né? Como os problemas são complexos, a gente tem que fazer uma avaliação do problema sob o ponto de vista de diversas áreas. Então, aqui tem um exemplo de um projeto já concluído. A gente fazia parceria com o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Eles compraram 1,5 milhão de computadores e mandaram para todas as escolas do Brasil. Então, a gente tinha que coletar esses dados e disponibilizar em portais de monitoramento, né? Então, só aqui você já enxerga claramente banco de dados, você enxerga problemas de rede, problemas de interface humano-computador, né? A própria engenharia de software faz parte aqui também, né? Então, a gente senta um monte de gente, tanto os professores quanto alunos, que vão desde a graduação até o pós-doutorado, e a gente avalia o problema sob diversos ângulos, né? E com isso a gente encontra soluções bastante inovadoras e interessantes, né? Nós construímos ao longo dos anos aí um ambiente computacional que é muito importante para nós, né? Onde a gente tem um data center que nos permite manter uma nuvem com, sei lá, mais de uma centena de máquinas virtuais, com grande capacidade de armazenamento e com uma ligação de rede muito boa. Inclusive, nós fomos o primeiro laboratório no Brasil a entrar em 10 gigabits por segundo, e depois nós somos o primeiro laboratório no Brasil a entrar na rede, na RNP, né, em 20 gigabits por segundo. Quando liberarem os 100 GB, nós esperamos estar aí entrando nessa também. É importante esse aspecto nessa apresentação, porque essa nuvem viabiliza a gente fazer prospecção e iniciar a execução de projetos muito rapidamente. Então, a gente sempre tem uma sobrinha ali de CPU, de memória, ou de disco, que permite a gente, ao mesmo tempo que está fazendo a prospecção, já começa a fazer pelo menos uma parte, né, os protótipos dos projetos que a gente tem. Então, com isso, a gente tem muita agilidade, e isso é muito bom para todos os lados, tanto nós quanto dos nossos parceiros, né? Então, permite a gente escalar, fazer computação com alto desempenho, né? E, ao mesmo tempo, experimentar novas tecnologias. Um dos exemplos mais recentes é um sistema de arquivos distribuído agora, né, com alta redundância para os nossos dados, né? Aqui é uma foto já mais antiga do data center. Esse data center aqui são
são servidoras especiais, né, usadas nos grandes data centers do mundo, com uma separação entre as máquinas que processam os dados e as máquinas que armazenam os dados. Essa nossa administração de máquinas, né, ela tem um uso racional da verba pública, né, porque a gente não compra máquina fechada, caixa preta, que custam caríssimo, né? Então, a gente trabalha com um hardware um pouco mais padrão, né? Claro que não é o desktop de mesa, mas também tantas soluções, a gente procura, ao mesmo tempo que usa software livre, usa na medida do possível o hardware mais livre possível também, né? Então, nós temos hoje quase 150, 130 máquinas virtuais funcionando e atendendo. Parece que eu caí. Não caí? Tá. Minha tela deu uma girada aqui. Máquinas virtuais com serviços específicos, né? E a gente tem esse conceito de independência tecnológica, é um conceito muito caro para nós, né? No sentido que a gente insiste, inclusive com os nossos parceiros, de manter independência tecnológica. Por exemplo, um banco de dados de altíssima qualidade, que é o Postgres, né? E outros bancos de dados livres que a gente tem usado, em contrapartida aos caríssimos, e são bons, na verdade, né? Mas são caros e trazem uma dependência tecnológica. A partir do momento que você fecha com uma grande empresa de banco de dados, você meio que fica atrelado a ela meio que eternamente, né? Então, a gente tem essa preocupação também, né? Então, como eu disse, os serviços são atendidos por várias máquinas, né? Então a gente separa as máquinas especializadas em banco de dados, a arquitetura dessas máquinas, ela é apropriada para cada serviço, né, desses aí, a produção, desenvolvimento, homologação, testes, né? As máquinas virtuais, elas rodam em várias máquinas de base diferente, então a gente tem redundância, é muito difícil a gente ficar fora do ar. É claro que acontece, né? Recentemente até uma grande rede social aí ficou fora do ar durante muitas horas, ou num outro dia o governo bloqueou uma outra rede social, né? Então acontece com as grandes também, é claro que acontece com a gente, mas o nosso tempo de parada tem sido bastante pequeno, felizmente. A gente também tem muita preocupação com backup de dados e etc, né? Inclusive, a gente armazena dados em mais de um local, etc. Aqui tem alguns projetos, que eu vou começar a falar um pouquinho dos projetos, né? A Biblioteca Digital foi um dos primeiros projetos nossos, né? Inclusive, a Biblioteca Digital da UFPR foi a primeira biblioteca digital brasileira. E isso, para a pós-graduação, é muito importante, porque um dos critérios de avaliação dos programas é o quanto de material você disponibiliza para o público. Então, tem a ver com o upload de informação, e não a gente fazer o download dessas informações. Então, nós subimos muito em alguns rankings, porque nós disponibilizamos todas as nossas dissertações de mestrado e tese de doutorado desde 2004. Alguns anos depois, 1 ou 2 anos depois, a própria CAPES adotou também as bibliotecas digitais, e isso depois foi se espalhando, né? Mas nós somos pioneiros. A gente mantém conta para tudo quanto é aluno de vários cursos, não só computação, mas física, estatística e outros, né? Então, além de fazer pesquisa, a gente administra essas máquinas, essas contas, e isso é tudo feito de maneira a simplificar a administração, né? Mas a gente tem condições de fazer hospedagem, né, dos parceiros. Um dos exemplos agora é um laboratório da geologia, que é um laboratório importante, eles têm dificuldade com armazenamento de dados, e a parceria, a gente armazena dados para eles. Um dos nossos orgulhos é o nosso espelho de software livre. Quem usa Linux aqui e precisa atualizar a sua máquina, instalar um Linux, é muito provável que já tenha caído no nosso site, dos nossos espelhos, desde o Debian. O Debian começou em 1999, para vocês terem uma ideia.
logo depois veio o SourceForge, e hoje a gente tem quase tudo, Ubuntu, Mint e algumas distribuições, eventualmente até com pouco usuário no mundo, né? Fora isso, a gente fornece serviços para a comunidade interna da universidade, como um sistema de distribuição de salas de aula, o ShareLaTeX, né, isso é bastante legal, porque permite a redação de artigos de maneira colaborativa, um servidor Git, o Moodle, que agora na pandemia foi fundamental para nós, né? Agora nós estamos em vias de colocar um C3 Drive em produção também, né? Prefiro trocar meus dados aqui na universidade do que pagando o drive dos outros, né, ou colocando minhas informações em outros lugares, informações estas que a gente não sabe se vaza, se não vaza, né. O nosso ambiente de pesquisa para desenvolvimento das soluções, ele tem uma média de 40 bolsistas anuais, como eu estava dizendo, desde a graduação até pós-doutorado, e a gente trabalha com alunos de outros campi da universidade, por exemplo, Palotina, Jandaia do Sul, alguns bolsistas de outros cursos da universidade, como design, jornalismo, administração, né? Então, dependendo do projeto que a gente está fazendo, a gente pode precisar de alguma especialidade, de algum pedagogo, né? Ou sei lá, enfim, o que a gente precisar, né? Então, tem bolsistas de vários cursos aí. Essas bolsas, elas são muito importantes, porque ainda mais atualmente, né, como a gente tem escassez e redução de bolsas, e as bolsas estão congeladas, né, nos seus valores há muitos anos, então a gente consegue manter alunos ali, que se não fosse a gente, estaria fazendo estágio lá fora, não que seja ruim fazer o estágio lá fora, mas assim, o estágio na universidade é diferente, né? O aluno está ali em contato com o professor e ele está aprendendo coisas novas, novas tecnologias e etc. Né? Os projetos, nossa, a gente desenvolve vários projetos simultaneamente. Então, os projetos, eles são interrelacionados. Por exemplo, o banco de dados, né? Então, soluções inovadoras de banco de dados que servem para um projeto vão servir para o outro também. Ou tecnologias de, sei lá, uso de back-ends, né? Então, lá tem um formalismo X, aí tem o formalismo Y. Então, a gente procura unificar essas coisas, né? E está sempre evoluindo, de maneira que todos os projetos se beneficiam do aprendizado contínuo que a gente tem. A gente também tem uma alta especialidade em fazer prospecção de novas tecnologias, né? Então, a gente acompanha tendências, possibilidades, custos, impacto a médio e longo prazo. Então, aos nossos parceiros, a gente oferece esse estudo que é importante para a tomada de decisões estratégicas. Então, um governo federal, quando decidiu levar computadores para as escolas, todas as escolas públicas brasileiras, eles vieram nos procurar para ver a viabilidade de mandar com Linux, né? Porque quando você compra 1,5 milhão de máquinas, se for mandar com software proprietário, sistema operacional proprietário, o custo seria muitas vezes mais alto, né? Então, a gente fez estudos, pilotos, e nós provamos que era possível mandar com Linux, né? E desenvolvemos uma versão de Linux chamada Linux Educacional, que o Adriano Luz, lembro de você. O Adriano, inclusive, foi um dos bolsistas do Linux Educacional ali atrás, né? E, enfim, no próprio estado do Paraná, né, o projeto Paraná Digital, nós mandamos 40 mil máquinas para as escolas, né? Na verdade, quem mandou foi o governo do estado, via Secretaria de Educação, mas eles foram com Linux, numa solução que economizou muito dinheiro para eles. Eu já vou mostrar uma delas aqui para vocês. Então, essa prospecção, ela contribui, inclusive, na especificação de editais
Então, quando um órgão público vai fazer uma licitação para compra de computadores, a gente foi e pode continuar sendo consultado para reduzir os custos e riscos das aquisições. A própria formatação, aqui a Juliana também trabalhou na interface do Linux Educacional, né? Prazer ver você também aqui. Então, a gente tem essa especialidade, que é muito importante para nós, né? Alguns projetos importantes, então, aqui eu já falei do Paraná Digital, do Linux Educacional, o ProInfodata também já citei, né, que é a coleta de dados dessas máquinas todas, e não só, aqui tem coisas que eu não cito, mas, por exemplo, o FNDE e o MEC bolaram um projetor multimídia diferente, em que o projetor tinha um Linux embarcado. Então, tinha uma empresa que fez um protótipo desse projetor, e nós avaliamos e propusemos modificações, uma melhor maneira de embarcar um Linux ali, e eu sei que até hoje esses projetores são utilizados, né, o projetor multimídia do Ministério da Educação. Hoje nós mantemos a plataforma integrada MacRed, então se vocês digitarem lá no Google plataforma integrada, é o site oficial do MEC, que é a rede social dos professores. Então esse é um projeto que está em andamento ainda, né? Mas nós elaboramos, convencemos lá no MEC, né? A gente apresentou a ideia, eles adoraram, que é ter uma rede social voltada para a troca de conteúdos educacionais. Então, não é uma rede para ficar mandando notícia, nada. Não, é para trocar aula mesmo, para trocar conteúdo, para conversar, e ao mesmo tempo para localizar coisas. Então, é uma mistura de buscador com redes sociais. Para isso, nós tivemos que estudar várias redes sociais e identificar em cada uma delas quais eram os aspectos de alta qualidade do ponto de vista educacional e não do ponto de vista comercial. Nós também, quando o Ministério da Educação trabalhou com o UCA, né, que é aquele um computador por aluno, nós avaliamos o UCA, nós colocamos o sistema lá dentro também, e sempre com uma preocupação educacional, envolvendo interface humano-computador, envolvendo design. Até a Juliana estava aqui agora fazendo um comentário, a Juliana trabalhou bastante na interface, né, no design daquilo, mas pensando que quem usa são crianças, né? Então, esse projeto não era feito para qualquer pessoa, era feito para a criança utilizar. O Condigital já é um projeto mais antigo, é liderado pelo Alexandre Direne, saudoso Alexandre, que foram os primeiros desenvolvimentos de conteúdos educacionais, né? Esse aqui, Sincac, é um negócio que já apareceu na mídia também, é um simulador de custo aluno-qualidade, onde, por exemplo, a gente tem informações aqui de quanto custa construir uma escola inteira que tenha biblioteca, laboratório, tantas salas de aula, compra de cadeira, carteira, computador, etc., né? Ou quanto custaria uma reforma, ou quanto que falta você investir fisicamente numa escola para que ela adquira um certo grau de qualidade, né? Esses graus de qualidade são definidos por Ministério da Educação, por secretarias de educação, também recomendações internacionais, né? Então, é um estudo bastante grande, que inclusive, como vocês veem, esse negócio da prospecção, né? A gente está trabalhando no Sincac e a gente começou a baixar bases abertas do governo federal. Então, você tem dados do censo escolar, você tem dados do INEP, você tem dados, enfim, de diversas bases de dados, mas cada uma delas espalhadas em ministérios diferentes ou em secretarias diferentes de um mesmo ministério. E ao
a partir do momento em que a gente percebeu a existência dessas bases de dados abertas, nós começamos a consumir essas bases e pensar soluções interessantes. Então, eu não sei se está aqui no próximo slide, ó, esse projeto aqui, ó, o BIOD, né? Que são os dados educacionais. Então, a gente unificou essas bases, né? Integrou as bases, e hoje, se vocês entrarem lá em dadoseducacionais.c3sl.fpr.br, vocês podem ver essas coisas de uma maneira bastante legal, assim, a gente tem muita informação, dá para fazer mineração desses dados e tudo, e, inclusive, você vê como as coisas são interligadas, né? Esse projeto aqui, que está escrito SimPeer, era uma secretaria... Antes era um ministério, né? Era o Ministério das Políticas Sociais e Raciais, eu não lembro o nome do ministério. Mas depois, hoje em dia, ele é uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania. Então, eles, inclusive lá no Ministério, eles fizeram uma divulgação grande de um projeto que hoje se chama CIMOP, né, que é uma avaliação, é um monitoramento das políticas de igualdade racial. Inclusive apareceu TV Bandeirantes e tudo aqui, algumas rádios, né, para fazer divulgação desse projeto interessante, né? Então, para a construção desse projeto, a gente usou muitos dados dos outros projetos, né, inclusive do BIOD, né? E aqui por trás tem alta tecnologia em banco de dados, né? Então, são coisas que não são triviais de serem feitas, são coisas que, ao mesmo tempo em que geram protótipos funcionais, estão no ar, geram também pesquisa, publicação, iniciação científica, dissertações de mestrado, doutorado, né? Aqui, esses dois primeiros projetos aqui, o SIMMC, que é o Sistema de Monitoramento do Ministério das Comunicações, né, onde o Ministério tinha telecentros espalhados pelo Brasil inteiro. Inclusive, nós temos uma versão do Linux educacional, que era o Linux Telecentro, né, o Linux Comunicações, chamava, que ele foi customizado para as máquinas que foram adquiridas para os telecentros no Brasil. E, ao mesmo tempo, tinha um projeto do Ministério das Comunicações que visava fazer estudo de cidades digitais, que era ir lá construir anéis de fibras óticas em municípios de menos de 40 mil habitantes. E nós atuamos intensamente nesse projeto, já lá dentro do Ministério, inclusive para definir se a fibra ótica ia ser aérea ou enterrada, né? Detalhes desse tipo, assim, a gente contribuiu. E, ao mesmo tempo, coletando dados, né? E disponibilizando informações. Aqui não está escrito no slide, mas uma das coisas que saiu, que é muito, muito interessante, é um sistema de agendamento de serviços públicos, né? Onde você pode, nessas cidades digitais, ou cidades que quiseram instalar isso daí, na verdade, podem fazer agendamento de serviços públicos. Então, por exemplo, eu agendo para ir tirar um RG, alguma coisa desse tipo, assim. E, enfim, muito legal. Esse projeto, infelizmente, ele morreu, mas você imagina quando você leva a internet para uma cidade pequena, de menos de 40 mil habitantes, né? Para isso você tinha o backbone da Embratel, que era monitorado pela Telebrás, que é uma empresa privada, né? Que também transmitia dados, tinha a ver com essas transmissões por antena por satélite, né? Internet por satélite. E então a própria empresa monitorava o seu serviço, né? Então a gente passou a monitorar por fora, deu muito trabalho para a gente conseguir, porque você não pode
você tem que ter transparência, né? Então, quem tem que fazer monitoramento, essas coisas, dizer se está indo bem ou não, não é a própria empresa que provê o serviço, né? Mas imagina o alcance desse projeto, né? Você estendeu o backbone da internet no Brasil pelos nossos rincões aí, né? Então, até o Bona está por aí, né, Bona? Ele fala sempre assim que internet hoje, fibra ótica, é um serviço tão essencial quanto água e luz. Então, hoje, um governo de qualquer esfera, ele tem que te entregar água na tua casa, tem que entregar energia elétrica e tem que entregar a internet, né? A internet é um serviço básico hoje. Veja a pandemia, o que teria sido se não fosse internet, né? Como é que a gente ia ficar 2 anos em casa sem fazer nada, né? Enfim. O Portal da Transparência também foi uma iniciativa muito bacana, porque é o Portal da Transparência do Ministério do Planejamento. Eles tinham lá até recentemente, mas eles, por algum motivo que eu desconheço, eles não disponibilizam mais os dados, né? Mas, enfim, a gente... sim, o Portal da Transparência do Ministério do Planejamento, os dados estão lá. Então, você quer saber meu salário, você entra lá no portal e você, se você souber meu nome, CPF, lá, você vai descobrir meu salário, que eu sou servidor público, né? Meu salário é público. Mas era uma informação que você tinha que ir lá e procurar. O que nós fizemos? De posse dos dados, a gente gerou dezenas de gráficos e de projeções, e inclusive era possível comparar quanto que a Universidade Federal do Paraná gasta de água ao ano, comparado com a UFMG, por exemplo, comparado com a Federal de Goiás, qualquer outra instituição federal, né? Quanto que se gasta com limpeza, quanto que se gasta com segurança, fazer comparações, né? Veja a importância de um portal desse. Infelizmente, ele morreu porque nós não conseguimos mais baixar os dados, né? Mas, enfim, isso é outra história. Enfim, eu fico falando aqui dos projetos, fico empolgado, né? Mas o tempo está passando, o Roberto já deu meia hora, né? Então, eu vou tentar caminhar para o encerramento. Vários outros projetos interessantes, né? De processamento de preservação digital, de análise de desempenho, processamento massivamente paralelo. A gente estudou soluções para dispositivos móveis também, envolvendo Raspberry Pi, né? O Todd está aí, participou desse projeto também, com netbooks, tablets, Zuka, a gente avaliou tudo. A gente comprou tablets quando o tablet não era moda, né? A gente comprou celulares, smartphone, quando surgiu o negócio, e a gente sempre... como é que a gente pode usar esse negócio aqui do ponto de vista educacional, né? Para benefício da educação. E de outras áreas também, né? Porque a gente tem um foco educacional bastante forte, embora vocês viram que a gente atua em várias outras frentes também. Enfim, um monte de coisa. A gente recebeu alguns prêmios, né? A CGU, a Controladoria Geral da União, premiou o SIM-MC, né, que é o Sistema de Monitoramento do Ministério das Comunicações, como o melhor site de transparência ativa. O projeto participatório também foi pioneiro, foi a primeira rede social que a gente desenvolveu aqui, mas ainda usando ferramentas que existiam na internet, né? Mesmo assim, a gente ganhou um prêmio do Itaú Cultural. Hoje, a rede social do Ministério da Educação foi construída do zero pela gente. Toda a linha de código é nossa. E também ganhou um prêmio agora, o Open Government Awards, o MacRed ganhou agora no final do ano passado, né, que é um prêmio internacional que governos de países do mundo inteiro concorrem, nós ganhamos. Fora alguns best paper por aí, né? Enfim, vamos passar para as conclusões, que eu já estou aqui com 35 minutos, né? O C3CL capta muito recurso, mas ele aplica esse recurso todo na própria universidade. Então, a gente mantém
os laboratórios, mantém data center, mantém os bolsistas, né? O dinheiro é 100%, reformamos espaço, né? Então, agora mesmo a gente gastou 430 mil, um pouquinho antes da pandemia, reformando uma área grande. Foram construídos três grandes laboratórios e mais 8 gabinetes de professores. Ou seja, professores do departamento de informática, né, que não necessariamente pertencem ao C3SL. E esse investimento de 1 milhão no data center foi só agora, em 2019, né, com a reforma, construção de um novo data center, aquisição de hardware, etc., né? Então, a gente publicou artigos e tal, né, muitas bolsas. A gente tem recebido demanda de vários grupos. Um dos mais recentes, como eu estava dizendo já, é o grupo da geologia, que é um grupo importante, tem muito dado, muita informação, e eles precisam de backup, claro, né? Precisam de redundância desses backups, de segurança. Imagina uma base de dados dessa. Agora mesmo teve uma universidade colega nossa aqui que foi atacada com ransomware, ficaram uma semana fora do ar, né? Então, isso é uma tragédia para um grupo de pesquisa, que seja na biologia, seja na geologia, seja em outros lugares, né? Você perder seus dados, né? Como é que ficam as pesquisas que estão em andamento, né? Aqui um exemplo do genoma, como eu disse, né? A gente estava tentando ajudar os caras lá, estava até eu e o Bona com orientações de mestrado em parceria, né? Notem que eu oriento em inteligência artificial, o Bona orienta em sistemas distribuídos, né? Em redes lá, sistemas operacionais e tal. Então, a gente orientou um mestrado em conjunto, então a gente fica procurando interseção entre as áreas, né? Para resolver o problema da biologia lá do genoma. Então, saiu aqui uma dissertação de mestrado, o aluno hoje é professor da Universidade Federal do Paraná. Ele atua em Palotina, eu acho, Palotina. Enfim. Um exemplo muito legal que eu adoro citar é o Jaber, né? O Jaber, quando a gente foi fazer o projeto do xadrez livre, que era para ensino de xadrez nas escolas, junto com a Secretaria de Educação, mais um Centro de Excelência em Xadrez do Estado, que tinha um projeto muito bacana de ensinar xadrez, porque quem aprende xadrez aprende uma série de aspectos cognitivos importantes que vão auxiliar depois ele a aprender melhor matemática, física, etc., e outras matérias também, né? E, gente, na época era Ruby, né? Agora o pessoal não usa mais Ruby aqui, o Felipe. Mas o Jabber, ele era um protocolo de comunicação, de chat, que tinha um potencial imenso, e nós começamos a usar. Isso em 2005, Bona, acho que foi, 2006, por ali, em parceria com a FNDE, né, ainda, né? Se não me engano, o Facebook usa Jabber por trás de algumas coisas deles ali hoje, né? E, inclusive, ex-bolsistas nossos que trabalharam nesse projeto, lá em 2005, hoje trabalham em São Francisco, na Califórnia, na sede do Facebook, né? E foram contratados porque... o Jeffer está aqui, ó. O Jeffer que trabalhou no projeto comigo e o Bona lá. Legal, Jeffer. Então, quando a gente discute tecnologias, a gente não vai na moda, não. Pode até coincidir com a moda, mas a moda vai ter que ser muito boa, porque a gente está sempre procurando o melhor. Quem escolhe o melhor? É um quebra-pau, né? É uma briga danada, a gente tem discussões acaloradas e sempre sai a tecnologia de melhor potencial, né? Então, nosso grupo ele tem a lógica do compartilhamento de soluções, né? De os pesquisadores atuarem em outros grupos, do ponto de vista mais tradicional. Então, eu tenho meu laboratório de inteligência artificial,
o Roberto tem um laboratório dele de IHC, o Todd trabalha lá com robótica, processamento de imagens, né? Ali a gente também orienta, também publica papers, mas aqui no C3 a gente tem essa lógica de discutir, de conversar, de trocar ideias, né? E pela própria necessidade que os projetos impõem para a gente, né? Então, a gente tem sido um grupo diferenciado, né? Eu diria que nosso grupo complementa os estudos tradicionais, de grupos de pesquisa tradicionais, e é bem legal, porque eu, apesar de ter meu foco em inteligência artificial, agora estou entrando na área de educação em computação, e muito por causa dos projetos, mas eu acompanho a evolução da área de banco de dados, né? Eu acompanho a evolução de outras áreas, então, porque a gente está sempre discutindo essas coisas, está, né? Sempre falando, conversando, e faz parte do nosso dia a dia. Está atualizado. Claro que eu não sou um exímio cara de banco de dados, mas também eu sei mais hoje do que eu sabia antes, né? E o que a gente aprendeu, para encerrar esse último slide, o que a gente aprendeu em 20 anos com esse tipo de atuação, né? Primeiro, a ciência, ela não depende de métricas sazonais, né? Métricas que alguém inventa, que dura 10 anos e que depois muda a métrica. O próprio Qualys, quando ele foi inventado ali, sei lá quantos 1000 anos atrás, ele criou um distúrbio na força, né, o Qualys. E a gente sempre criticou. É claro que você tem que atender, tem que cumprir, né? Mas a gente sabe que ciência não depende do Qualys. Tanto que a própria CAPES hoje enxerga o Qualys de maneira diferente e entende que quantidade de publicações não é necessariamente a grande via, né? Então, artigos têm que ter qualidade, tem que ter... um projeto de pesquisa tem que ser amadurecido, né? Então, assim, você está no início de um processo de pesquisa, seja de mestrado, iniciação científica, doutorado, e começar a publicar, logo no primeiro ano do doutorado, já publicou 3 Qualys B1, né? Eu não sei, não acho assim... Bom, claro que foi publicado porque tem a qualidade, né? Mas eu ainda acho que os pequenos workshops funcionam bem, né? Onde a gente vai conversar, que está aqui em alguma frase dessas aí, né? A importância do diálogo com os pares, né? De você ir em pequenos eventos com poucas pessoas, que não precisa ter Qualys ali para você fazer ciência, né? Para você reconhecer que existe gente de qualidade pelo mundo afora, e a gente sempre aprende com as outras pessoas. Então, ciência sempre foi compartilhar. Não é à toa que a ciência evoluiu muito depois que inventaram os correios, e depois com a internet e tudo, né? Estava falando para o Roberto no almoço hoje, né? Quando eu fiz doutorado, a gente tinha que ir na biblioteca para procurar o artigo da principal revista da minha área, né? Então, tinha que esperar um mês para chegar o novo fascículo lá. Hoje em dia está tudo na internet, está na mão da gente, né? Mas a gente perdeu essa lógica de compartilhar, né? De ir nas pequenas conferências e trocar conhecimento, né? A gente tem uma experiência muito boa em valorizar as ideias dos alunos, né? Então, eles começam, claro, com uma tarefa pré-determinada, semi-indicada, mas a gente estimula neles também correr atrás de soluções e procurar mostrar para a gente que tem coisas melhores. Um dos exemplos agora é o próprio sistema de arquivos distribuído, né? A gente usava uma versão X lá de um sistema de arquivos distribuídos, os próprios alunos correram atrás e descobriram que tinha coisa melhor, implantamos, não tem problema nenhum, né?
A gente sempre valorizou o nosso corpo docente, formação de alta qualidade, né? Porque eles estão aí na crista da onda, estudando tecnologias inovadoras, né? Que não estão no mercado. Então, nosso papel não é programar em Java, né? Nosso papel é fazer ciência da computação e atender a sociedade. Isso é uma coisa que a gente aprendeu também. As demandas da sociedade são extremamente importantes. Então, tudo que a gente fizer para o benefício da sociedade é importante, né? A gente aprendeu também o caráter inter e multidisciplinar, né? Então, hoje a gente tem uma certa maturidade para discutir com profissionais pesquisadores de outras áreas também. E o mais difícil essa última frase aqui, é fazer tudo isso ao mesmo tempo, mantendo a coerência, né? Coerência é uma das palavras-chave nossas aqui, né? Então, na dúvida, seja coerente, porque eu acho que vale a pena. Enfim, acho que era isso que eu tinha para falar. Agora a gente pode bater um papo aí, acompanhar o chat. Não deu para ler todo mundo. Também não pode de falar, né? Obrigado, Castilho. O chat bombou aqui durante sua fala. Eu fui selecionando algumas passagens para projetar aqui na tela. Mas antes, quero agradecer por você trazer para conversar com a gente aqui na série de seminários sobre a história, sobre as contribuições, dar exemplos, mostrar a visão do C3 nesse ano que ele completa seus 20 anos de existência. E quando eu sempre olho para a visão, para a pesquisa, para os projetos do C3, a primeira coisa que sempre me chamou a atenção foi como todo o trabalho que é feito, ele representa bem a ideia que as universidades sempre tentam vender de ensino, pesquisa e extensão como algo indissociável. Então, quando eu olho para o que o C3SL faz dentro da vida da universidade, eu vejo as três coisas ocorrendo juntas ali. Às vezes as pessoas querem dividir as coisas, colocar em caixinhas, regulamentar de forma diferente. Quando a gente pega projetos deste tamanho, você tem sempre pesquisa envolvida, tem um ensino, aprendizado envolvido o tempo todo, e você tem a contribuição direta com a sociedade, tanto no que está sendo feito enquanto produto, mas também enquanto processo, quando a gente pensa das partes interessadas envolvidas, a sociedade que faz parte, essa interdisciplinaridade, e a visão social, a visão de preocupação com o social que as pessoas que trabalham e os alunos têm e desenvolvem. Eu acho que esse contexto é o que a gente precisa desenvolver e garantir enquanto universidade, né? E isso eu acho sensacional. Então, até lá por ano, não lembro se foi 2010, por ali, 2012, não sei se vocês devem lembrar, a Sociedade Brasileira de Computação, SBC, ela publicou os grandes desafios para a década, né? E entre eles estava lá interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né? Hoje, as soluções computacionais, elas necessariamente envolvem uma ampla visão da ciência da computação como um todo, né? E isso, inclusive, reflete no nosso próprio programa de pós-graduação. Quando você traz gente de outra área para fazer. Então, a área do Roberto é uma, que é a interação humano-computador, né? É claro que você tem pessoas formadas em computação trabalhando ali, mas você tem que ter designers também, você tem que ter pessoas de outras áreas, né? Quando eu discuto educação em computação, como é que eu não vou conversar com alguém da área de educação? Quando eu discuto informática na educação, como é que eu não vou conversar com o biólogo lá, ou sei lá, o advogado que quer fazer um sistema melhor para aperfeiçoar a aula dele, né? Então, você ter a mente aberta, ter uma visão mais ampla, né? Ajuda. Então, leiam literatura, leiam livros, é bem bacana. Aproveitando esse gancho que você puxou
sobre a questão de como essa visão também se reflete no nosso programa de pós-graduação. Esse é um ponto que eu acho importante a gente reforçar, até no título aqui, um pouco da palestra, né, software livre, trazendo para cidadania e liberdade, né? É algo que a gente vê tanto das métricas que você citou rapidamente, no momento agora da pandemia, o que a gente mais viu foi universidades tendo que recorrer a softwares e soluções proprietárias e depois ficar na mão com isso. Então, todos os dados que são produzidos, né, e depois fica sem serviço, parece que a gente, né, se é que um dia teve bem desenvolvido, perdeu muito dessa autonomia em termos de tecnologia, em termos de ter nossa infraestrutura enquanto universidade no país, né, e está se tornando mais um celeiro de dados, enfim, parece que a gente está indo para um colonialismo digital também, quando a gente pensa em grandes corporações e olha porque a gente podia estar desenvolvendo em termos de infraestrutura nacional. E o C3, o que ele consegue desenvolver e garantir, vai na contramão de tudo isso. Eu não sei se vai na contramão, mas a gente tem sei lá, um ideal, né? Acho que a gente tenta resistir, de certa maneira, a algumas coisas. Assim, é difícil quando você está num barco e a correnteza está forte, você escapar dessa correnteza. Mas dá para tentar alternativas, sabe? E eu acho que é por aí. A própria, a gente está falando da pós-graduação, né, Roberto? Quando você pega esse desafio da SBC, né, que é um dos desafios lá da década, que é você sair da casinha do teu laboratório, né, e você procurar atingir outras áreas, você tem que flexibilizar algumas regras do seu programa de pós-graduação, né? Então, sei lá, eu, por exemplo, eu estou trabalhando agora com pensamento computacional, né? É sabido que pensamento computacional é uma habilidade fundamental nos dias de hoje. A gente vive numa sociedade informatizada. Então, as crianças, na mais tenra idade, elas têm que ter noções de computação. E o mais comum que tem por aí é você, no máximo, ir ensinar algoritmos em escolas de ensino médio, né? Onde você já vai pegar pessoas de 15, 16 anos ali, né? 17 anos. Agora, como é que você trabalha com criança de 6 anos? Só tem um tipo de profissional que é autorizado a entrar numa sala de aula para criança de 6 a 10 anos, que são pedagogos. Então, você tem que trazer pedagogos para o programa, porque senão você não trabalha na pré-escola, não na pré-escola, mas no ensino fundamental 1, você não trabalha. Então, como é que eu posso fazer um trabalho fundamental, né? Importantíssimo, que é levar o pensamento computacional para uma criança pequena, se eu fecho as portas de um pedagogo para entrar no meu programa, ou se você, no teu laboratório, fechar as portas para alguém formado em design, né? A Juliana estava aqui agora há pouco, né? Ela é formada em design, ela fez mestrado e doutorado com a gente. Então, e trabalhou com IHC, né? Os produtos dela foram parar no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, ela publicou artigos de alta qualidade, tudo, né? Então, você vê que... Aí, ó. Então, eu acho que essa atuação do C3, ela... até porque a gente é um grupo muito numeroso, né? Acaba influenciando algumas decisões. Hoje, eu acho que o nosso programa está com um regimento bem bacana, assim, né? Bem moderno, né? E bem, deixa eu aproveitar. Uma meta desafiadora, né? Deixa eu aproveitar o comentário para não ficar muito longe do que o pessoal está colocando. O Felipe, no comentário anterior do Felipe. Aconteceu alguma coisa? Congelei? Não, tá ok. Uma coisa que me chamou bastante atenção nos tem alguém comentários... falando, mas está cortando.
Você tá escutando? Não? Tá escutando, Roberto? Eu estou escutando Tá normal. muito picado aqui. Experimenta dar um F5. O Roberto eu tô ouvindo bem. Melhorou Tenta de agora? novo. Vamos ver, acho que o Castilho está... Será que eu tenho que sair e entrar de novo? Aqui também tá chovendo. Melhorou, Castilho? Eu acho que eu vou tentar sair e entrar de novo. Tá bom. Usa o mesmo link, eu já te adiciono de novo aqui na transmissão. Você vai perguntar sobre o Prêmio Horácio? Eu queria saber o que é o Prêmio Horácio. O Felipe tinha comentado, eu não sei o que é esse prêmio. O Adriano recebeu um Prêmio Horácio O aqui, guarda até Adriano hoje. também. Quem mais aí do chat recebeu o Prêmio Horácio? Eu até joguei aqui para ver o que era o Prêmio Horácio, parece que é o resultado de qualidade, alguma coisa de... Oi, Castilho. Oi. Melhorou? Tô ouvindo bem agora. Que bom. Eu estava comentando que uma característica que me chamou muita atenção no comentário de todo mundo foi o orgulho. A palavra orgulho apareceu em várias e várias das frases que eles escreveram. Então, é muito legal a gente perceber que, além daquelas características que você colocou do sucesso dos 20 anos, eu acredito que, como tudo, as pessoas e o orgulho delas de fazerem parte desse laboratório e desse grupo é evidente. E aí, o Felipe tinha colocado um comentário a respeito do Prêmio Horácio, eu falei que eu não conheço, não sei o que era, se você poderia comentar a respeito. E aí tiveram vários que falaram que também ganharam lá, eu ganhei, o que é esse prêmio? Tá aqui o Márcio Assis, ó. O Márcio foi o primeiro a ganhar o troféu Horácio. Um dos primeiros. Porque assim, ó, a gente é muito brincalhão também, né? E a gente adora sacanear um com o outro. E o Prêmio Horácio, assim, quando você trabalha, sempre alguém faz alguma besteira, né? Então, no lugar da gente dar bronca, a gente leva na brincadeira. Então, o Horácio é aquele dinossaurozinho que tem bracinho curto, né? Então, ele não consegue apertar Ctrl Alt Del ao mesmo tempo, assim. Ele tem dificuldade de administrar a máquina dele. E aí surgem histórias muito engraçadas, né? A do Márcio, se não me engano, eles estavam lá, o Márcio entrou na minha sala e falou assim, professor, eu tô saindo do C3CL. Eu falei, por que, Márcio? É que eu formatei uma máquina de produção. Você não tem problema, Márcio, instala de novo e vai lá, né? Só que daí a gente anota a besteira, né? E a gente faz um troféuzinho de papelão, assim, até a Juliana que fez os primeiros troféus ali, né? E aí a gente dá um nome de filme para aquilo, e aí tem um churrasco do C3CL, antes era no final do ano, né? E no churrasco a gente faz como se fosse um Oscar, e a gente entrega o prêmio Horácio. Eu também já ganhei vários e tudo. Os alunos, hoje em dia, esses que vieram na pandemia, não tiveram churrasco ainda, e eles estão cobrando, nós temos que ir lá para o troféu Horácio, não sei o quê, e é um momento de diversão, de Estou sem som descontração. aqui. É igual o cara que ele estava testando para o Paraná Digital, eu não lembro quem foi, ele estava testando um no-break, né? E o no-break tinha uma comunicação de rede com o computador servidor lá. E aí um dia vem um bolsista na minha sala e pede um cabo serial. Eu disse, por que um cabo serial, cara? Não, porque eu perdi o contato com o no-break. 15 dias depois, o cara, não, professor, esquece que eu tinha desconectado o cabo de rede da máquina. São histórias assim.
E aí nós temos vários comentários, né? A Kátia já comentou do orgulho do C3. Kátia, você não está conseguindo ouvir, né? Acho que a Kátia está com um problema de conexão lá com ela, que também está caindo o mundo lá em Cornélia, aparentemente. Aqui em casa tá uma chuva bem forte. E aí nós temos, né, comentários de várias pessoas que trabalham, a Heloíse é a nossa aluna da pós-graduação também, comentando que já, né, conhece, ouviu falar do C3, tanto pessoas que fazem parte do C3, quanto que já conhecem, já viram os trabalhos, né, do C3SL. Eu acredito que nesse ano vai dar para votar os churrascos, os prêmios Horácio, né, Castilho? Ah, sim. Então, o próprio troféu, né, ele evolui. Então, esse que a Juliana fez lá atrás era uma versão em papelão, assim, mas já era tridimensional, e tudo tinha uma basezinha, tinha o nome do filme. Depois ele foi evoluindo para uma versão de um Horácio 3D mesmo, né? Agora estão pensando em fazer o Horácio em impressoras 3D. Isso aí, ó. Esse todo mundo vai querer ganhar. Até acho que o Carlos Iago estava por aí, ele tá bolando o modelo 3D para ir para a impressora. O modelo 3D tem o efeito colateral, né? As pessoas vão começar a jogar pesado para ganhar em alguma categoria. Oi, voltei. O problema é que para ganhar o prêmio tem que fazer uma besteira, né? E as besteiras não podem ser de propósito, né? Tem que ser acidental. Pior que você digita na internet, prêmio Horácio, tem um prêmio Horácio lá que é científico. Eu falei, uai, será que prêmio Horácio Schneider, cujos relatórios finais se destacam pela relevância e qualidade? Perspectivas para o futuro. Então, nossa perspectiva é sempre ampliar, né? A gente também, além de brincalhão, é ambicioso, né? Então, a gente quer levar a computação para a sociedade com cada vez mais qualidade. Acho que esse é o nosso desafio. E a gente está aí pronto para ajudar, né? Grupos como o C3SL, eu não... Talvez existam, né? Mas, assim, o mais comum é você encontrar grupos que estudam uma área da computação, né? Assim, a atuação, como a gente faz, francamente, não conheço muito. Isso. Ô Castilho, dá mais uma pergunta? Sim. Quando você apresentou a questão de prospecção de novas tecnologias, você deu vários exemplos da questão de compra, de educação, de escolas. Existe algum tipo de dados, outras temáticas que vocês conseguem fazer essas previsões? Ou elas são voltadas para a área de educação? Por exemplo, uma empresa de software consegue acessar e ter ideia, por exemplo, de teste de software, de alguma tecnologia de computação? Olha, eu posso te dizer que até o Todd está aqui, né? Ele estava trabalhando com Raspberry Pi para uso nas escolas também, né? Um dispositivo que permite você se comunicar com TV e tal. O nosso exemplo mais recente é esse projeto da Secretaria do Ministério da Cidadania, né, que é de políticas de igualdade racial, que CIMOP chama, SIMOPE. Né? Se for no Google, vai aparecer lá. Então, isso, veja que não é para educação isso é para o Ministério da Cidadania, onde
o nosso estudo, ele viabiliza tomadas de decisões estratégicas, para o executivo, mas ele pode servir de base para o legislativo, ele pode servir de base para as comunidades, né? As comunidades que estão lá na ponta. E eu acho que é por aí, é você estar atento aos desafios, né? Assim, hoje, por exemplo, um grande negócio é dados, e se fala muito em Big Data, né? Mas pouca gente sabe trabalhar com grandes dados, com integração de dados. Essa é uma especialidade muito forte nossa. E agora nós estamos começando também com um trabalho muito forte em computação forense, né? Que é uma problemática interessante, porque falta muito perito no mercado, né? Então, por exemplo, órgãos de Polícia Federal, por exemplo, eles têm os peritos deles lá, são excelentes peritos, né? Mas o público em geral não tem acesso a um perito. Agora, não é fácil você fazer perícia computacional, né? Que vai desde você quebrar um celular, um disco, até, sei lá, muita coisa para fazer que envolve muitas áreas da computação, né? Então, desde sistemas operacionais até tudo. Então, assim, esse público, as universidades, esse público não, essas linhas de pesquisa, né? Só tem um lugar que forma pessoas para essas coisas, é a universidade. A universidade forma gente com competência para atuar. Por isso que o nosso currículo de graduação, ele é constantemente atualizado, né? Então, a cada 5 anos a gente renova o nosso currículo, a gente inclui disciplinas optativas, a própria tem uma disciplina obrigatória agora que é a segurança computacional, né? Como é que você desenvolve com responsabilidade sistemas e tudo, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um pouco de você estar atento e buscando oportunidades. E aí uma outra fala sua a respeito do portal de transparência me remeteu à ideia de que talvez algo parecido, né, talvez não voltado para a sociedade, mas para a própria academia, é a questão de usar esses dados, né, e a gente ter o poder aí, a capacidade de fazer a avaliação dos próprios PPGs, né, usando esses dados todos, né, de forma mais transparente, de forma a gente poder comparar entre as universidades e também usar aí vários dados que você mencionou, que não é a questão de um qualis fixo, não é a questão de um critério pré-definido, mas de poder usar dados aí qualitativos para se fazer a comparação entre os PPGs, né? Então, quando você mencionou a questão do portal de transparência, talvez fosse uma ideia interessante a gente pensar das avaliações usarem esses dados qualitativos e que fossem de forma mais transparente também, né? Que a gente tivesse esses dados que a gente pudesse usar dessa mesma maneira, né? Então, veja, você perguntou de oportunidades e tudo, né? Hoje, a quantidade de dados que você tem disponível é absurda. Assim, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Curitiba disponibiliza muitos dados abertos. Em particular, aqui nós temos um número que é o 156, né? Que é quando você tem sei lá, um cachorro na rua, se chama 156, o cachorro, sei lá, qualquer problema, lixo na rua, né? Então, mas enfim, o que eu queria dizer? Mas o potencial de você ter ainda mais dados é muito grande. A gente conhece órgãos públicos ou mesmo empresas, né, que talvez até divulgassem seus dados, mas você não pode divulgar, você tem que anonimizar um dado.
Então, está aí um filão de pesquisa, né? Anonimizar um dado não é trivial, porque não adianta você remover o nome do cara, sobrou o endereço dele lá, daí o outro vai, pega numa outra base, cruza os dados. Então, como é que você anonimiza isso? É uma oportunidade. Então, nós sabemos fazer isso? Sabemos. Se não sabemos, vamos aprender a fazer. Quem está afim de estudar? Então, vem estudar com a gente que a gente pode chegar nisso. Daqui a pouco a gente tem mais base de dados. Daí, quando você tem dado, onde que você armazena tudo isso? Como é que você faz backup de tudo isso? Entendeu? Então, uma coisa vai puxando a outra, e daqui a pouco a gente viu, a gente tem aqui 50 bases de dados do governo federal, vamos integrar essas bases todas aqui, né? Outra coisa que a gente fez, mas não foi muito longe, porque não deu certo, era sobre o Bolsa Família, né? Então, você cruzar dados para identificar se tem alguém recebendo 2 Bolsas Família em 2 cidades diferentes, por exemplo, né? Então, são coisas que sempre beneficiam a sociedade, né? Porque uma pessoa não pode receber 2 bolsas, né? Mas é difícil você identificar isso. São grandes desafios computacionais que você não resolve sem um amplo conhecimento da área, da computação como um todo, digo. Kátia, encerramos ou você tem mais alguma pergunta? Não, podemos encerrar. Obrigada, Castilho, pelas respostas, pela oportunidade de conversar um pouquinho com você, viu? Eu que agradeço imensamente aí. Foi um prazer ver um monte de pessoas queridas aqui, que estão aqui no chat, né? O Jefferson, Juliana, eu acho que bateu recorde nas interações via chat aqui. O Márcio. Nossa, o Márcio foi um dos primeiros bolsistas. Aliás, o C3CL nem existia ainda, o Márcio era bolsista na época, né, com a gente. Foi precursor dos bolsistas do C3. Foi, era ele e o Guto. Mas obrigado mesmo, e estou disponível aí. Muito obrigado, Castilho, novamente. Obrigado à audiência que prestigiou, comentou. Como eu acabei de falar, acho que foi recorde em interação via chat. Naturalmente, né, representando a estrutura, as contribuições à história do C3. Muito bom ouvir você falar, Castilho, porque nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre um único projeto, e você nos trouxe vários, né? Então, pegar um único projeto que o C3 conduziu todos esses anos, dá para a gente analisar a fundo, ver as contribuições, tanto em termos de pessoas que passaram, se formaram, aprenderam, quanto a tecnologia produzida. Então, para mim, é um prazer poder mostrar, poder receber aqui nos seminários uma fala sua mostrando e apresentando o C3, porque eu acho que é muito do que a gente precisa avançar para conseguir ter mais iniciativas como o C3 e mais universidades no país, né? Acho que nós só temos a ganhar com isso, enquanto educação também, enquanto ciência. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado, Kátia, pela companhia e toda a audiência por estar conosco. E até a semana que vem, então, para um novo seminário. Até um churrasco do C3, né? Isso. Tchau, tchau. Tchau.